Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa segunda live da Jornada do Pinheiro. Nós começamos a nossa jornada, com a primeira live, que foi sobre o perdão. E essa nossa segunda nós vamos falar sobre recomeçar, o que fazer, boa noite. O que fazer para a gente recomeçar, Qual é essa dificuldade que a gente tem para estar recomeçando, Então, vocês que estão entrando agora, podem convidar, as pessoas que vocês acham que estão precisando de recomeço, Nosso primeira live foi do perdão, porque para recomeçar é preciso estar mais leve, Então vamos deixar aquelas coisas que nos pesam para trás, para que a gente possa estar recomeçando. E hoje nós vamos ter, lembrando o significado do pinheiro, Pinheiro é aquela árvore forte. A Marileide já colocou aqui que está recomeçando, É isso mesmo. O recomeço, na verdade, ele acontece todos os dias, E hoje nós vamos ter uma convidada, a doutora Beatriz, que vai estar aqui conosco, conversando sobre recomeçar, Vamos ver. Ah, é! Opa! Até que enfim! Tudo bom, doutora Beatriz? Boa noite, Não, desculpa aí. tranquilo. A gente devia ter Não, treinado antes, tranquilo. Que bom te ver aqui. mas na correria. Bom te ver Tudo demais, Ale, jóia. tudo bem? Ó, o Delano entrou também. O Boa Delano noite, também acabou de pessoal. entrar. Então, nós já temos os nossos convidados. Então, lembrando, eu já estava lembrando aqui Coisa boa, que tem um... a primeira nós estamos fazendo uma jornada do Pinheiro, chamamos de jornada do Pinheiro, porque o Pinheiro ele Estou resiste acompanhando. às intempéries, da vida. E fizemos a primeira live sobre o perdão, Era para a gente se soltar de tudo. E agora nós vamos falar de recomeço. E você é a nossa convidada, e eu queria que você se apresentasse para todos que estão já na live. Então, gente, eu estou vendo aí um monte de gente que eu conheço, amigos, pacientes, clientes. Muito obrigada aí, gente. E os amigos e clientes também do Ali, né? Boa noite para todos. Eu sou a doutora Beatriz Freire. Eu sou originalmente pediatra, cardiologista infantil. E ao longo da minha vida, né, eu fui me especializando, parti para a área psi, né? Fiz o meu treinamento em terapia familiar sistêmica. Eu e o doutor Alexander fomos até colegas de formação, né? E até hoje somos colegas na supervisão. E mais recentemente eu fiz uma formação também em constelações familiares sistêmicas. E aí a gente vai, né, nessas idas e vindas do autoconhecimento e vai aprendendo cada vez mais e compartilhando o que a gente consegue adquirir aí nessa E jornada, né, aí, Ale? Beatriz, nós vamos começar você me contando se você já teve que recomeçar alguma vez na vida? Então, Ale, quando eu olho para a minha jornada, né, eu posso definir a minha jornada como uma jornada de recomeços mesmo, né? Foram muitas e muitas vezes na minha vida que eu precisei fazer essa movimentação de recomeçar, né? E é interessante que quando a gente fala em começo e recomeço, a gente tem a sensação que essas palavras são iguais, né? Ou parecidas, mas essas são palavras diametralmente opostas, né? O começo, ele vem pelo amor do novo, né? Ele tem um cheiro de neném novo, ele vem quando a nossa mente está aí cheia de sucesso, pensando em ganhos, em sucesso, né?
no começo, nada pode dar errado, porque a gente está aí tão imbuído, né, nessa missão de que tudo vai dar certo, né, que a gente só consegue ver as coisas por esse lado aí, lado bom e do sucesso, né? E eu estou falando isso porque a gente tem que olhar para isso, para a gente entender o recomeço, né? Então, o começo é isso, é o primeiro carro, o primeiro emprego, a primeira namorada, o primeiro beijo, a primeira faculdade. Então, começo é algo fresco, é algo cheiroso. Agora, o recomeço, não. Todo recomeço deixa para trás um defunto. É pesado isso, né? Mas é isso. Então, você só recomeça na sua vida quando algo deu muito, muito errado. Você não pode recomeçar se as coisas estão dando certo. Você não recomeça, né? Então, o recomeço começa com essa certeza. Algo deu muito errado. Ou a morte de um ente muito querido, ou a morte de um sonho, ou a morte de um casamento, de um relacionamento, né? Ou um baque financeiro muito grande. Mas todo recomeço começa com essa informação. O que aconteceu antes deu errado. E isso aí é um problema, né, Ale? Uma coisa é você entrar no mar a primeira vez. Tudo lindo, maravilhoso, e as ondas, o barulhinho das ondas. A segunda coisa é você entrar no mar depois de você ter sofrido um afogamento. Aí você entra, por mais que as pessoas ao redor te falam, não, tá seguro, pode entrar, dá pé. Você sempre tem a sua mente te falando lá, né? Não confie, não confie, não confie. Isso aí é o recomeço, né? O recomeço parte desse princípio, que algo deu muito errado. Eu estava vendo outro dia nessas notícias de enchente, pessoas entrando em lojas de imóveis para comprar novamente móveis para as casas os móveis tinham sido levados na enchente. Aí a gente estava falando nessas coisas de recomeço, eu falei, não é a mesma sensação de quando compraram os primeiros móveis, não é mesmo? Então, recomeçar é difícil demais. Às vezes mais fácil você abrir mão do que você recomeçar. Recomeçar é para os fortes, né? É fácil você olhar para trás quando tudo está bonito, mas quando você olha para trás e vê um defunto e você fala, eu vou começar de novo, qual que é a sensação que você tem? É medo, né? Então, no recomeço não existe alegria. Né? O sentimento do recomeço, ele é o medo, ele exige de nós responsabilidade, mas aí vem medo, vem angústia. Já o começo é adrenalina. Então, recomeçar realmente é para os fortes. É uma ressignificação da nossa vida, né? É choro mesmo, é sentar no chão, é chorar. E eu aprendi que recomeçar, para a gente recomeçar, a gente precisa sentar no chão e chorar. Chorar por aquilo que a gente perdeu, ou por aquela pessoa que a gente perdeu, ou por aquele ente querido que se foi, ou por aquele relacionamento, ou por aquela vida financeira. A gente tem que aprender a chorar por isso. E eu acho assim que dos meus recomeços, o mais difícil foi o meu divórcio. Foi aí que eu senti uma sensação muito grande de dor, de desamparo, de solidão, de desespero. E foi talvez a experiência mais difícil que eu tenha passado. Mas com as indas e vindas, né, dos meus recomeços, eu acabei, não sei se você sabe, eu tenho uma tatuagem de fênix nas costas. Por quê? Renasce. Para me lembrar que é sempre possível renascer, gente. É sempre possível ressurgir da O interessante, Bia, quando você vai falando, gente, desculpa eu chamar ela de Bia, viu? Porque é amiga, mas é a doutora Beatriz. Mas eu chamei de Jalê, gente, então vai ser isso. Ale, Bia, não tem como. Porque você falou aí, muito interessante essa colocação sua, né? Que é realmente isso. Porque, na verdade, o recomeço, e talvez seja por isso que as pessoas tenham tanta dificuldade em recomeçar, né? Porque ela vem com medo. Até porque, quando a gente começa, igual você falou, a gente é cheio de expectativa, e a gente é cheio de crenças, né?
E quando alguma coisa dá errado, que a gente tem que recomeçar, né? A gente já perdeu essa fantasia do controle das coisas, né? Essa alegria, E do controle, né? De que né? as coisas vão acontecer como a Adrenalina. gente É. gostaria, né? É, Não deu, né? e Não você deu. perde, e você tem que lidar com a realidade, né? Que é o real, né? É o real. E quando você fala isso, assim, como que o medo, né? Ele muitas vezes trava as pessoas, como elas ficam presas. Às vezes ela pode ficar presa no passado, né? De algo, igual você falou, que não deu certo. Ela fica presa naquilo, sem se dar a oportunidade, né? De nascer de novo, de recriar a sua vida, né? De uma maneira diferente, né? Porque ressignificar, Ressignificar, porque né? igual você falou, tem uma história, né? Essa história ela pode contribuir para o seu recomeço, né? Ela não é de tudo perdida, né? Você aprendeu com a sua história, né? Você acabou aprendendo com a sua história. Então você vai recomeçar, mas você tem a oportunidade de recomeçar diferente, né? É, porque às vezes as pessoas falam assim, eu vou ter que recomeçar do zero. Gente, ninguém recomeça do zero. Porque no mínimo, você vai recomeçar com mais experiência, com mais contatos, com mais maturidade. No mínimo, por causa de todos os erros que você cometeu, você recomeça sabendo que não pode fazer aquilo de novo. Você recomeça sabendo quais os passos que você não pode dar dessa vez. Então, às vezes, a pessoa fala, não, aquele tempo foi perdido, né? Então, vamos recomeçar. Não teve tempo perdido. Aquilo tudo foi um aprendizado. Então, não existe começar do zero. Sim, Você concorda? sim, né? E essas experiências, e com a outra idade também, né, Bia? Porque nós conversamos muito no perdão, nós falamos muito do auto-perdão, sabe? Sim, eu vi, Porque eu você, participei do perdão. falando assim, sério, é muito injusto a gente julgar o nosso passado com o conhecimento que a gente tem hoje, né? As opções que você fez Sim, quando você tinha 20 anos de idade, você provavelmente não vai fazer essas mesmas opções hoje, porque você teve um caminho que você aprendeu algumas coisas, né? E isso faz você mudar. O que não, eu acho que isso deveria trazer mais segurança para recomeçar, e, no entanto, muitas pessoas ficam com medo. Às vezes, medo de errar de novo. E aí, o que elas vão fazer, Bia, se elas têm medo de errar de novo?